Uma decisão importante dos gestores da Fazenda Boa Esperança de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, foi integrar atividades agrícola e pecuária. Eles escolheram ILP e depois disso tudo mudou. Vamos hoje reforçar as vantagens desses sistemas para o produtor, para a produção animal e para o meio ambiente. A integração lavoura-pecuária vem ganhando espaço dentro de vários setores de produção, de várias fazendas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui agora com o Pedro Guerreiro. Pedro, primeiramente, obrigado por participar aqui com a gente também desse programa de hoje. Uma satisfação estar de novo aqui no Noticiário Tortuga com você, cara. A gente que agradece. Pedro, vamos contar para quem está nos assistindo, quais os benefícios hoje que a integração lavoura-pecuária ela está trazendo para o pecuarista, principalmente para a rentabilidade aí do negócio também. Os benefícios da integração lavoura-pecuária eles são vários, né? Tanto para o agricultor quanto para o pecuarista. Tá? Pensando no que isso tem a agregar para a pecuária, o pasto vindo pós-soja tem entrado em diversas modalidades, tá? Principalmente para reforma de pasto aqui, mas é uma forma de se produzir um pasto numa área extremamente corrigida, com residual de fertilizante com um nitrogênio fixado pela soja, ou seja, maximizando a produção desse pasto, né, e que vem em muito boa hora, né, pensando que você vai ter uma massa de pasto nutritivo, em grande produção de massa, numa época que você tradicionalmente tem escassez de pasto, né, nessa época de queda de produção forrageira. Você citou o exemplo da soja, mas o produtor não necessariamente precisa focar só nela, né? Hoje a gente vê exemplos aí rodando pelo Brasil afora, do milho, do sorgo, de várias culturas regionais, como por exemplo, recentemente nós visitamos lá no Paraná a mandioca. A gente tem vários exemplos assim, né? As formas de integrar também são várias, né? Os benefícios são inúmeros, mas as formas de se integrar também são várias. Pode ser um pasto que é semeado pós-soja, que é plantado em consórcio com milho, como sorgo, como você falou, ou que ele vem em sucessão de mandioca, como você falou. Aqui na região nós temos alguns casos assim. Casos que são usados só no período de safrinha, de entre safra, ou que se perpetuam por mais de um ano e que rodam ou que são fixos. Então as modalidades de integração são várias e as possibilidades são inúmeras, mas os benefícios são muito claros. E não só isso, mas também o manejo, como que essa integração vai girar na fazenda, também é algo muito individual e que o pecuarista ele vai fazer a sua programação, o seu planejamento de acordo com o que ele tem de possibilidades na fazenda dele, né? Quando a gente pensa em manejo de pasto, o Brasil é hoje uma autoridade. Agora, quando a gente traz um manejo de pasto integrado com a lavoura, tudo é muito novo ainda. Então, do ponto de vista científico, acho que tem muito que a gente aprender, tem muito que a gente explorar. Então tem muito empirismo ainda na atividade, muito produtor fazendo algo e descobrindo com a própria prática e de uma forma que se encaixou muito bem no modelo de produção dele, vários casos de sucesso diferentes, né? Até agora a gente não consegue elencar um melhor no sistema de produção dos produtores. Como todo o planejamento na pecuária, né, Pedro? Tem aquele bordão que o que está sendo feito na fazenda do vizinho nem sempre vai dar certo aqui na minha, porque cada solo é de um jeito, cada forma de trabalhar, o manejo da equipe conta muito. Nós estamos na Fazenda Boa Esperança, aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina. Aqui, por exemplo, eles têm um trabalho aí que não é todo ano que a soja volta para aquele mesmo pasto ali, né? Como que é feito o trabalho aqui dentro, por exemplo? Geralmente o que se faz, esse pasto fica como pasto pós-soja, semeado depois da soja por um período de 18 meses, né, que seria a safrinha subsequente o próximo ano, ou de 2 a 4 anos na mesma área até que volte a soja. Ou dependendo do tamanho da fazenda e da área que isso é feito, até que se gire a fazenda inteira reformando e que se volte aos pastos onde se começou o trabalho de integração para uma nova reforma. O que essa reforma de pasto traz de benefício para o solo? Pensando
tanto em solo quanto em pastagem. A reforma ela não precisa necessariamente ser feita, mas é uma forma de se voltar a patamares de produção de primeiros anos, né? Em pleno vigor da planta, aproveitando de um residual de fertilizante que veio da lavoura, no caso da soja, como a gente estava comentando, do nitrogênio que foi fixado, aumentando, potencializando essa produção de primeiro ano, tá? Mas em linhas gerais, retomando-se a patamares de produção de primeiros anos. De novo, essa reforma ela não precisa ser necessariamente feita desde que respeitado manejo e níveis de fertilidade desse pasto, mas é uma forma de voltar para patamares de produção superior. E Pedro, a gente ouve falar bastante hoje em dia sobre uma pecuária cada vez mais sustentável, regenerativa. Tudo isso casa aí nesse conjunto, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade, que é um assunto tão em alta hoje, que o produtor ele precisa começar a colocar em prática por uma exigência não só pensando no meio ambiente, mas que né, a gente tem que pensar no meio ambiente, mas pensando também na rentabilidade, que isso colabora, os dois caminham de mãos juntas, né? Uma sustentabilidade ambiental e também uma sustentabilidade financeira. A sustentabilidade ela não anda sem parar. A sustentabilidade é o caminhar junto dos três pilares nesse tripé de econômico, social e ambiental. Então, a integração lavoura-pecuária ela vem de uma forma muito interessante do ponto de vista econômico, melhorando os índices zootécnicos e consequentemente, a rentabilidade. Do ponto de vista socioambiental, porque uma pastagem bem estabelecida, ela sequestra quantidades enormes de gás carbônico equivalente. E aí o modo que a gente comercializa isso vai mudar. Daqui a alguns anos a gente vai passar a comercializar crédito de carbono também e esse modelo de produção de pasto passa a ser ainda mais importante nesse modelo de negócio. E Pedro, como a suplementação ela agrega aí também nessa integração, como que o produtor pode fazer esse planejamento para que ele tenha ainda mais resultado e agregue aquele lote de animais que estão nessa pastagem, os minerais que faltam ali naquela alimentação? A suplementação, ainda mais nesse caso de integração lavoura-pecuária, né, onde já se tem uma produção alta de forragem, a suplementação vem de forma estratégica se potencializar, produzir em maior escala ainda, né? Então se tem um efeito de maior produção, maior produtividade. Consequentemente, isso é tanto mais eficiente do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de uso de recurso, né? Então, mais uma vez, atuando nos pilares da sustentabilidade. O que o produtor ele precisa ficar atento, que às vezes que é mais comum que a gente passa hoje, que os pecuaristas passam, que está faltando no solo que a suplementação agrega? No caso dos solos do Brasil, né, solos bastante temperizados, o fósforo sempre foi e sempre vai ser um grande limitante, né? A suplementação mineral ela começou assim, a fim de se suprir esse fósforo que estava deficiente. Mas a suplementação não é necessariamente suprir algo que está deficiente, que necessariamente limite não seria essencial à vida desse animal, mas que potencialize ainda mais o desempenho dele a pasto. Um solo saudável é sinônimo de um animal saudável e também de uma carne saudável com mais qualidade para a gente, né? Acho que o trabalho começa pelo solo, né? Um solo saudável, como você falou, reflete um pasto saudável, né? Um pasto mais longevo e, consequentemente, em animais mais saudáveis, uma produção mais longeva. E, mais uma vez aqui citando a famosa frase aí do nosso amigo Eduardo Madruga, o pecuarista ele precisa ser cada vez mais um agricultor também, né? As duas atividades precisam caminhar juntas, que isso só vai trazer resultado, isso só vai agregar ainda mais valor para a pecuária, para a agricultura, para o negócio no geral, né? Pedro, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, dividir esse conhecimento com todos os nossos telespectadores aqui do Noticiário Tortuga. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.